O Mota Júnior falou o seguinte: Alô Supernovas, tem uma teoria que gostaria de pedir a sua opinião. Se no século vazio houve uma guerra entre duas ideias opostas, vocês acham que a guerra do passado foi entre dois reinos, nesse caso o Reino Antigo, Atlântida, e os 20 reinos que fundaram o governo mundial, Reino de Mu, já que curiosamente na Mother Flame tem a sigla AIMU. Essa sigla que inclusive a gente comentou aqui no canal nos últimos vídeos aqui, dos últimos capítulos, e essa teoria faz muito sentido, principalmente quando você cita Atlântida, que naquela época deveria ser o grande reino e agora está afundada lá no fundo do mar. Que eu não sei se exatamente existe um Atlântida aqui no mundo do One Piece, exatamente como é na mitologia e tal, mas que existe sim um mundo submerso que a gente não conhece, um mundo desconhecido, assim como era a própria Wano. Pra gente, o Wano, daquela forma que a gente conhecia, naquelas muralhas em volta daquele país, era o Wano original desde sempre, desde os períodos antigos, desde a Toque, por exemplo, porque nem a Toque cita essa Wano diferente, tipo, a Toque não estranha, caramba, como o Wano mudou, o Wano não era assim, sendo que o Wano tá completamente submerso. É uma coisa engraçada que a gente tem que notar aqui. E sim, tudo indica que esses dois pontos divergentes, duas ideias diferentes que eles tinham, tanto do Nika, tanto do Imu, sejam eles reinos diferentes, provavelmente se bateram, os dois não gostavam da opinião de um e de outro, e por isso eles tiveram essa cisão. Agora é o seguinte, não é certo que o Nika, ou Joy Boy, seja lá qual era o primeiro nome desse ser, tinha um reino. Possivelmente o Joy Boy veio lá da Lua, ele perdeu todos os recursos, assim como todo aquele povo, e veio para a Terra, e possivelmente Imu era um desses seres originais da Terra, e provavelmente eles se bateram nesse sentido. Caramba, você está invadindo o meu lugar e quer mudar as coisas, quer que todo mundo seja livre do seu jeito. Talvez eles tiveram essa briga. E quando eu falo que a gente não tem certeza se o Nika tinha algum reino certo, é claro que os Lunarianos, por exemplo, eles moravam lá na Terra Sagrada de Marijoa primeiramente. O Nika era um Lunariano? Provavelmente tem várias teorias, inclusive Léo adora essa teoria que sim, o Nika era um Lunariano. Se a gente for levar isso em consideração, então sim, Nika tinha um reino e ele foi expulso de lá. E por ele ter sido expulso, talvez ele tenha virado um dos primeiros piratas. A linha cronológica que eu tô falando aqui faz sentido pra vocês? Depois de ele ter sido expulso de seu reino, ele virou o primeiro pirata. Pra mim faz um pouco de sentido. Então sim, provavelmente a guerra foi entre dois reinos e o reino que ganhou a gente tá conhecendo muito bem. Mas galera, antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito de Shiro Oda. Meu nome é Isaac e sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele quadro que vocês conhecem muito bem, principalmente em semanas que não tem capítulo, geralmente a gente faz, onde a gente faz um post de perguntas, teorias, lá no Instagram ou na comunidade aqui do canal. Inclusive, muita gente participa e eu quero muito saber quando a gente responde a pergunta de vocês, as suas teorias, vocês aí comentando, caramba, vocês finalmente me responderam, porque realmente é muita gente, é complicado responder todo mundo, e quando a gente responde e vocês veem que a gente responde, é muito legal. Então se vocês quiserem participar aqui do canal, é lá, @canal Supernovas, é sempre muito bom, a gente lê todas as teorias, todas as suas perguntas e tentamos colocar aqui o máximo possível, fazendo até um parte 1 e parte 2 de vídeo de perguntas. Bom, mas sem mais enrolação, depois da intro a gente começa. Bom, começando aqui com uma pergunta mais simples, o Riff disse o seguinte: Joy Boy era um macaco, Supernovas? O que vocês acham? Cara, essa ideia do Joy Boy ser um macaco faz sentido, porque da onde veio esse Monkey do Luffy? É uma teoria, inclusive, que a gente já fez aqui no canal, tipo, da onde surgiu esse nome? Como é que o Dragon se originou, o Garp, como é que ele deu esse nome para o seu filho e tal? Como é que foi essa sequência cronológica? E seria muito interessante que o Joy Boy tivesse essa origem, que ele também fosse um Monkey, porque a gente precisa de algum momento saber a resposta desse nome. Mas vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar aqui. Como a gente viu lá em Skype, tem um sino em que tem formas de macacos com chapéu de palha e deixa muito óbvio que tem alguma origem de macacos lá naquela terra. Como vocês estão vendo aí na tela, é claramente um macaco no sino. Então sim, alguém foi um macaco muito importante, assim, forma de macaco, tipo um Mink macaco, e um Mink é uma das raças antigas que era aliada de Joy Boy, assim como os gigantes, assim como os Lunarians e assim como os bucaneiros, e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração sim. E vamos lembrar que a fruta do Luffy é uma Hito no Mi, só que modelo Nika. Não quer dizer que essa Hito no Mi é um animal como um macaco, pode ser um animal humano, né? Porque o humano é um animal. Então isso não é uma resposta pra gente também. E também as silhuetas do Luffy, quer dizer, do Nika, né? Eu sempre confundo porque eles têm a mesma aparência, não indica que ele tem algum rabo de macaco, alguma coisa assim. Mas eu gostaria muito de ver lá no passado como é que se originou essa família Monkey. Talvez sendo até uma família real,
imperial com sangue nobre, algo do tipo, seria bem interessante. E ainda falando sobre o passado, o Felipe disse aqui: salve supernovas. Se as armas antigas foram criadas, como foi criado o poder da Shirahoshi? Funciona como a Akuma no Mi, será? Cara, isso é uma coisa que Samuel gosta de falar com vocês bastante, porque existe provavelmente uma junção de vários fatores, não é só tecnologia, tem também a parte mística, a parte mais religiosa, vamos dizer assim, da coisa. Porque se fosse assim, muitas pessoas não teriam os poderes que tem. Por exemplo, a Shirahoshi, como é que ela tem esse poder de comandar os animais? Seria a tecnologia que fez isso? Pô, essa tecnologia é muito braba, né? Porque é capaz de dar poderes para as pessoas. É claro também que atualmente a gente viu isso muito bem lá no arco de Punk Hazard, a parte de DNA, a parte genética da coisa, onde a própria fruta do Kaido foi clonada e foi dada para o Momonosuke, que é praticamente a mesma fruta. A gente até no começo pensava que tinha algum problema naquela fruta, e a fruta não tinha nenhum problema, o próprio problema era o próprio usuário. Então sim, existe essa parte da clonagem, mas também existe aquela parte que o Vegapunk fala sobre a vontade das pessoas e tal, do sonho das pessoas. Então sim, tem uma parte mais religiosa, tecnológica, que a gente meio que tem que fundir, que precisa sim de uma explicação do Oda. Então eu acredito muito que tem essa fusão, que tá muito perto de ser explicada, na minha opinião, porque o Vegapunk já lançou tudo na mesa e a gente só falta de uma explicação certinha agora. Então, respondendo a sua pergunta, o poder da Shirahoshi não foi criado, mas ela nasceu com esse poder, assim como os próprios Lunarianos, que nasceram já podendo se esticar, podendo criar fogo. Então, eles já nasceram originados com esse poder e não foi uma coisa criada pela tecnologia. Mas é claro que a tecnologia do século perdido era tão avançada que a gente não sabe qual o seu potencial final, a gente não sabe exatamente qual o limite deles. Então a gente precisa saber essa parte também. E sobre os capítulos mais recentes, o Laubert falou aqui: teoria, York é o Dendemushi que os Gorosei estão procurando, mas ela não sabe. Cara, inclusive no último análise de capítulo, o Léo até menciona o fato do Dendemushi na verdade não estar no robô gigante, e sim, isso seria mais uma enganação do Vegapunk. Mas na minha opinião não tem como, cara. Eu acho que o robô gigante é a culminação do arco de Egghead, é onde eles vão buscar o Dendemushi e é onde realmente vai estar lá. E quando eles conseguirem finalmente chegar no Dendemushi após derrotar esse robô gigante de alguma forma, já não vai dar mais tempo de fazer mais nada. O Vegapunk já vai ter soltado todas as informações. Então sim, tudo se culmina pra essa grande batalha com esse robô gigante, que é uma coisa que eu venho criticado muito nos últimos capítulos, principalmente mais com meus amigos pessoais, que é, pô, esse robô tá a capítulo só andando, sem fazer nada. E agora ele precisa ter uma função, ele precisa ser esse protetor desse Dendemushi que guarda todas essas informações do Vegapunk. E cara, que ideia, eu não sei se foi uma ideia muito boa do Vegapunk, porque o Vegapunk não sabia se o robô iria despertar. Então se ele não despertasse, seria uma presa fácil pro Gorosei pegar o Dendemushi. Mas enfim, vamos seguir o roteiro. Mas a ideia aqui da York ser na verdade o Dendemushi também foi interessante, porque ela é um Vegapunk e ela não saber dessa informação sendo um Vegapunk seria bem interessante também. E é claro que os Gorosei ia ficar bem com raiva dela. E a próxima pergunta, teoria, é do Tinavik. Ele disse aqui: salve supernovas. Então, tava pensando sobre e tem pouca coisa pra fazer ou vilões no mundo de One Piece. Luffy tá sempre em frente, mas Tite sabe de duas armas. Vejo ele indo atrás de Pluton logo após de Poseidon. Após as barreiras de Wano abertas, ele vai em sentido à Ilha dos Homens Peixe e Luffy vai voltar até eles. Vai acabar se realizando a profecia de destruição da mesma. Talvez Shanks intercepte a abertura de Wano, mas a Ilha dos Homens Peixe vai ser o palco para Luffy versus Tite. Após isso, como imagino o cenário da Cross Guild interagindo no macro do One Piece. Cara, tem muita informação aqui sobre o Tite, sobre o Luffy, sobre a informação que a gente tem poucos vilões. Realmente tem muito pouco, cara, se a gente for parar pra pensar. Todos os Gorosei estão em cena, todos os Gorosei mostraram seus poderes. Falta o quê? Falta o Imu. O Imu que a gente não sabe o rosto, e toda vez que mostra aquele rosto com sombra, eu fico um pouco irritado. Já passou da hora da gente ver esse rosto de Imu, mas aquela coisa, se o Oda tá guardando esse rosto do Imu, é porque tem coisa grande, tem alguma informação muito importante, porque ele deve ser de alguma raça que a gente já conhece. Então, pô, quando foi revelado, pô, o Imu é um Lunariano, ou o Imu é aquele deus Vert que a gente viu lá em Skype, isso responderia muita coisa. Então é uma coisa que a gente tem que ver. E tem o Barba Negra, né? E é claro que você não vai considerar o Shanks um vilão, né? Por favor, não vamos entrar nessa lógica aqui. E aqui ele fala que o combate do Luffy e Tite seria na Ilha dos Homens Peixe, e eu gostei muito disso aqui. Por quê? Porque a Ilha dos Homens Peixe é onde? Embaixo de Marijoa, fica logo embaixo da Red Line, que é onde vai acontecer provavelmente o palco da guerra final. Então a batalha desses
dois personagens poderosos culminar na destruição das ilhas dos Homens Peixe seria muito interessante. Tipo, seria uma batalha que destruiria uma ilha completamente, mostrando o nível de poder desses personagens no limite. Porque, cara, a Yami Yami no Mi, a Gura Gura no Mi do Teach, pô, destroem aquela ilha tranquilamente numa batalha ali contra o Luffy. É tipo o Goku e o Freeza brigando e o Goku tendo que impedir que o Freeza lance um raio pra destruir o planeta de Namekusei. É tipo isso aí, sabe? Gosto muito dessa teoria e provavelmente a luta não vai ficar só aí. Provavelmente eles vão subir junto ali com o mar e vai ser uma luta ali talvez em cima da Red Line. Seria bem interessante. E sobre a Cross Guild, cara, eu sinceramente não entendo ainda o que o Oda quer fazer com essa equipe. De um lado a gente tem o Crocodile, que é um cara muito ambicioso, que ele já teve ali sua trama com uma das armas ancestrais, que é a Pluton. A gente tem o Mihawk, que é um cara que tá ali só por ficar mais de boa, porque a gente conhece o Mihawk, que é um cara que sempre usou aquele título de Shichibukai pra ficar de boa, pra não se preocupar muito, e a Cross Guild serve justamente por causa disso pra ele. E tem o Bug, que é um cara que sempre tá na hora certa, no momento certo, e com certeza vai estar no final de One Piece fazendo alguma coisa muito importante, porque é o que o Oda gosta de fazer, e é o que o Oda gosta de escrever pros seus personagens. Ele adora esses personagens engraçadões que fazem coisas sem querer, sabe? Então se eu for chutar alguma coisa pra Cross Guild aqui, cara, eles vão estar no final, com certeza. Assim como o Crocodile estava na guerra de Marineford, ele vai estar na guerra final. O Mihawk tem toda a relação que ele tem com o Shanks e com o próprio Zoro, então ele tem que ter essa luta contra o Zoro, vai ter. Aí se essa luta entre os dois vai levar uma morte, é uma coisa que a gente tem que se questionar, talvez. Eu não acho que o Zoro mataria o Mihawk, eu acho que só o Zoro nocautearia o Mihawk, sabe? Eu acho que o Mihawk vai continuar vivo no final, porque ele é um personagem muito gente boa, sabe? O Oda não mata nem personagem que faz mal, como o Arlong vai matar o Mihawk, que é um cara gente boa. Eu me questiono muito isso aí. E o Bug eu já falei, tem a relação dele com o Shanks, né? A relação dele com o próprio Luffy. E o Isaac, meu charado, isso aqui, ó, salve Supernovas. Está rolando uma teoria que o Joy Boy na verdade seria o próprio Luffy, onde ele vai para o passado e revive a aventura do primeiro pirata. Vocês acham que essa teoria é válida? Seria realmente interessante para a premissa ir ao passado? Tamo junto. Isaac, eu já vi uma teoria sobre isso, que é uma teoria muito interessante, que é quando o Luffy chega em Laugh Tale, me corrijam se eu estiver errado, ele meio que volta ao passado e revive tudo o que aconteceu no século perdido, é basicamente isso. Então, pela sua lógica aqui, o Luffy na verdade seria o Joy Boy, seria o Nika, e por isso que a gente vê as silhuetas praticamente sendo as mesmas. São dois personagens que são iguais, até porque o Luffy comeu a Hito Hito no Mi modelo Nika, né? Então não tem pra onde fugir. E na verdade, ele seria esse personagem. É uma ideia interessante. Eu sinceramente não sei se a maioria da galera da fandom gostaria. Eu acho que 50% não gostaria, porque eles gostam de coisas mais simples como eu, sabe? Eu acho que eu seria dessa turma que não gostaria tanto, porque a gente meio que não tem experiências muito boas com viagem no tempo. De um lado a gente tem sim experiências boas como Steins Gate, não sei se você já virou esse anime. O próprio ReZero é bem interessante, eu vi a primeira temporada, gostei do lance de viagem no tempo. E a gente tem mais recentemente o Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan, que tem viagem no tempo e, pô, foi odiado por muitos aí. Então tem uma galera que iria não gostar e tem uma galera que iria gostar. Claro que o Oda não se apega a isso. O Oda se apega ao que ele gosta de escrever. Se o Oda quisesse fazer tudo que a galera gosta, pô, aí não tinha One Piece, né? Mas, cara, assim, o único exemplo de viagem no tempo que a gente tem aqui é a Toki. E a Toki meio que é aquela coisa que eu mencionei no começo do vídeo. Ela veio do passado, ela veio pra Wano e, tipo, não fez nenhum comentário importante sobre o Wano. Cara, isso aqui mudou, isso aqui não mudou. Lá no meu tempo era isso, lá no meu tempo era aquilo. Claro que ela deve ter falado alguma coisa com o Oden, que a gente não poderia saber. O Oda também não vai ser besta de falar essas coisas pra gente, né? Porque a gente meio que descobriria tudo. O Léo, que é um maluco por teoria, ele ia fazer milhões de teorias e acertar algumas. Então, se a própria personagem que tinha fruta de viagem no tempo não passou muita informação pra gente, claro que passou uma aqui, outra ali, mas se ela que era a mais importante nesse quesito não fez, eu acho muito difícil que o Oda aborde mais esse tema, porque é um tema, como eu falei, muito polêmico e muito difícil. Mas, cara, essa teoria é bem interessante que você mandou aqui. Mas, galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Essa semana, infelizmente, não tem capítulo, cara, é complicado. Mas tem muita coisa nova de One Piece vindo aí. Provavelmente o live action vai ser gravado agora, a segunda temporada, agora no mês entre julho e agosto, provavelmente vai começar. E vai ter muita informação sobre isso. Provavelmente o Oda deve estar muito atarefado com esse live action também, tipo, vendo o roteiro, ajudando nesse quesito, e por isso mais uma semana sem capítulo, o que é normal. O cara resolveu trabalhar muito e a gente não pode culpar ele. No fim, é por um bom motivo. O próprio mangá entrou numa reta final que não é tão final assim, porque eu acho que vai durar muito tempo ainda. Eu queria agradecer aqui todo mundo aí que já deixou o like, gostou do vídeo e comentou alguma coisa aí. E é claro, se a gente respondeu a sua pergunta, comenta aí. E se a gente não respondeu a sua pergunta, vai ter parte 2 disso aqui. E vocês sabem o arroba do canal, arroba canal Supernovas, é só ir lá. E é isso, galera, até o próximo vídeo. Fiquem bem e valeu!